Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos verificar o que tem movimentado as cotações neste começo de ano, o que a gente pode esperar para esse mercado daqui para frente. Quem vai ajudar a gente a entender melhor esse cenário, traçar esses panoramas, é o João Vitor Bastos, analista de mercado da Pátria Agronegócios, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, João, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom, eu que agradeço o convite, o prazer é todo meu estar aqui conversando com vocês. João, ano começando, que forças têm aparecido no mercado do milho para movimentar esses preços nesse comecinho de 2025? Bom, Guilherme, o cenário é bem distinto, né, entre no exterior e aqui dentro do Brasil. Hoje, Chicago operou como uma verdadeira sangria, né? A demanda falou mais alto, até com outros fundamentos que estamos vendo, principalmente relacionados à questão climática argentina, que, querendo ou não, acaba influenciando a questão climática também brasileira, como está sendo vista na região sul do país. Então, mesmo com essas adversidades, mesmo com o cenário climático não favorecendo, principalmente o Rio Grande do Sul, levando em consideração que 19% da nossa produção de milho verão vindo de lá, a demanda falou mais alto. Hoje tivemos um relato da redução de 55% de exportação de embarques americanos inferior, se comparado à semana passada, e 44 se comparado às últimas 4 semanas. Então, vemos um mercado com a demanda baixa que acaba impulsionando, que acaba pressionando os preços em Chicago. De forma um pouco diferente, vemos o cenário brasileiro, que segue um mercado sem lateralizado, sem grandes pressões aos preços, mas também sem fundamentos que proporcione altas expressivas. O cenário segue mantendo com uma expectativa de oferta sul-americana bem robusta, isso impede que o mercado ganhe novas altas. E falando a curto prazo, o que vemos? Nos meses de janeiro e fevereiro, né, devido grande parte do ano de 2024, vimos uma falta de oferta do produto físico, certo? E essa falta de oferta do produto físico não tem a ver com a presença ou não, tem a ver com a disponibilidade do produto. Os produtores não estavam comercializando. E isso nos joga para janeiro e fevereiro, onde veremos uma injeção deste produto, um aumento da oferta. E isso concebe um mercado pressionado. Até, né, João, diante da necessidade de abrir espaço de armazenagem para a soja que vai vir pela frente, né? Perfeitamente, meu caro. Este momento que os armazéns, os silos começam a priorizar a soja e tende a indicar que este produto seja logo comercializado para que possa tomar espaço para a soja. E aí, João, se a gente olhar um pouquinho mais para frente nesse calendário, já pensando em segunda safra desse ano, que cenário que a gente tem? O produtor tem um cenário positivo para apostar no milho? Como é que você está observando e esperando essas perspectivas de segunda safra esse ano? Perfeito. O cenário, ele é de grande oferta, né? Vemos uma safra verão que foi semeada numa janela interessante, e essa janela interessante acaba trazendo com que a segunda safra também seja semeada numa janela também interessante, onde possa que haja um volume de chuvas interessante, um índice, um fotoperíodo interessante, e isso culmine na boa produtividade. Então, vemos os cenários até opostos, se comparados ao ano passado, ao ano safra 23, 24 e 24, 25, onde um plantio de verão muito atrasado acabou culminando no baixo foco na segunda safra. E isso acabou trazendo uma baixa produção do milho. Essa baixa produção do milho resultou na baixa exportação deste mesmo milho, lembrando que o milho safrinha ele possui um foco na exportação e trazendo de forma diferente para o cenário atual, que vemos um plantio da safra de verão em uma boa janela, e isso acaba culminando numa boa janela para a segunda safra, que tem tudo para ser muito interessante, muito produtiva. Com esse cenário positivo, João, a gente pode esperar um aumento de área para essa segunda safra? Podemos sim, podemos com certeza, podemos esperar. Tudo tem, o produtor rural segue investindo bastante, segue tendo muitos recursos à sua disposição. Contamos com um aumento de área considerável.
Um aumento de área de 4%, 4% se comparado à safra anterior para esta, né? No milho total, na safra 25. Na questão de um milho primeira safra, vemos uma redução, né? Soja volta a tomar espaço nos comparativos, mas o milho de segunda safra ele toma espaço. Vemos, de acordo com as estimativas da Pátria, 7,8 de aumento de área para o milho de segunda safra. E aí, João, pensando nesse aumento de área, essa boa expectativa de clima para o desenvolvimento, essa oferta subindo aqui no país, preços devem ser pressionados ou tem fatores capazes de trazer bons momentos de comercialização ao longo desse ano? Com certeza tem fatores que trazem bons momentos de comercialização esse ano. Bom, é sempre uma variável se levar em consideração, né, a climática. Hoje, nossos satélites, eles já conseguem observar um certo resfriamento da região do Nino 3.4. Isso não significa que haja um laninha, mas isso abre espaço para tal. E isso culmina também na situação climática que estamos vendo no Rio Grande do Sul e na Argentina. Mas ainda há muita água para passar embaixo dessa ponte, meu caro. Haverão os momentos, sim. E aí, João, pensando agora pelo lado da demanda, a gente viu 2024 uma demanda interna por esse milho, tanto para etanol quanto para ração, bastante robusta. 2025, expectativa ainda de demanda positiva? Perfeitamente, meu caro. A demanda se mantém muito interessante. O ponto principal é até o que difere, vemos uma demanda bem aquecida, tanto internamente quanto externamente. O Brasil segue se mantendo muito focado no milho. E aí, João, olhando para essa demanda externa que você destacou, se a gente olhar as exportações desse período de 2024, foram menores do que 2023, mas ainda assim a gente pode considerar um desempenho positivo para esses embarques brasileiros? Perfeitamente. Esse ano, com o comparativo deste com o ano passado, vimos uma redução de 32%. Entretanto, não faltou milho aqui para o produto interno e os estoques se mantiveram. Mas sim, é um valor interessante. E aí, se a gente projetar para 2025, as expectativas também são positivas. Brasil, como é que ele se posiciona nessa competitividade internacional pelo milho? Bom, o Brasil se mostra muito interessante, até o Brasil se mostra muito competitivo, principalmente por causa do câmbio, né? O câmbio acaba não exercendo tanta influência nesse milho verão, porque esse milho verão acaba sendo com foco no consumo interno, diferente do milho safrinha, onde a desvalorização do real frente ao dólar, ela impulsiona muito as nossas exportações. João, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho esse cenário inicial de ano para o mercado do milho. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom, acho que neste mar de preços é interessante a gente ter um norte, né? E eu me coloco 100% à disposição. Qualquer dúvida, nos procure nas redes sociais da Pátria e seguimos trabalhando. Muito obrigado pelo convite, viu? João, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço e até a próxima. Abraço, muito obrigado. O João Vitor Bastos, analista de mercado da Pátria Agronegócios, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o que tem influenciado os preços do milho neste começo de 2025 e o que a gente pode esperar deste ano para o mercado. Aí o João destacando alguns pontos importantes, expectativa de aumento de área e aumento de produção para o milho no Brasil em 2025. Os números da Pátria mostram 7,8% a mais de área para a segunda safra de milho, 4% a mais no total das safras, contando primeira e segunda safra para este ano. E aí a expectativa de bom clima, boa produção, o que pode trazer uma pressão para os preços, mas o João destacando que, por outro lado, as projeções de demanda são bastante positivas, tanto para o mercado interno, para o setor de rações, setor de etanol e também para o setor de exportações. O João destacando que, apesar de menores do que 2023, as exportações de 2024 ainda foram positivas para o milho brasileiro e a expectativa para 2025 também é positiva, principalmente com o fator câmbio. O dólar valorizado ante ao real pode trazer boas oportunidades de rentabilidade para o produtor que apostar na exportação, mantendo o milho brasileiro competitivo ante ao mercado internacional. Essas são as projeções do João lá da Pátria Agronegócios para o mercado do milho neste momento.
Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que fechou o milho lá na Bolsa de Chicago nesta sexta-feira. Você vai ver as cotações aí na tela. Fechou em baixa lá em Chicago, o João já destacou aqui pra gente, trouxe as explicações, essa força negativa da demanda, os números do USDA dessa sexta-feira trazendo menos vendas semanais do que o esperado pelo mercado e por isso essas quedas lá em Chicago. Contrato março 25 fechou a 4 dólares e 51 centes o bushel, queda de 8,50 pontos. Maio 25 e julho 25, ambos caíram 8,75 pontos, sendo cotados a 4 dólares e 58 centes o bushel e 4 dólares e 61 centes o bushel. Já o setembro 25 valeu 4 dólares e 38 centes o bushel, com queda de 6,75 pontos. Lá na Bolsa Brasileira, as cotações também fecharam em baixa, leves quedas lá na B3, o janeiro valendo R$ 72,75 e fechando ali as principais cotações, o julho a 69,81, queda de 0,06%, pequenos ajustes negativos para o milho na B3 nesta sexta-feira. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta a qualquer momento. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.